Nosso primeiro doce é o pirulito de biscoito, que foi uma das lembrancinhas. Aí eu coloquei doce de leite num saco para ser melhor para manusear. E o doce de leite que eu tô usando é esse da Tirol, mas pode ser qualquer um do seu gosto. Aqui eu tenho chocolate derretido, eu tô usando a cobertura fracionada da Cical. E eu derreti em banho-maria até derreter todo o chocolate, não ficar nenhum sinal de chocolate em pedaço. Aqui eu tenho os biscoitos Maria, eu usei o redondo, mas pode ser aquele compridinho também fica bem legal. E aí eu separei 100 unidades de biscoito, porque eu ia fazer 50 pirulitos. Vou precisar também de palito de picolé e saquinho transparente para embalar. Para fechar esse saquinho, usei a fita para presente, se eu não me engano é fitilho o nome. Aí eu molhei o palito com o chocolate derretido e deixei ele secar na bolacha. E com a outra parte eu vou estar colocando o doce de leite. Depois que eu preenchi quase toda a bolacha, é importante deixar essa bordinha para ela não vazar. Eu pego e coloco em cima do palito e dou uma leve pressionada para preencher toda a bolacha. E aí eu usei o chocolate, a cobertura fracionada para cobrir todo esse pirulito e utilizei o pincel para passar, que foi bem mais prático do que mergulhar, porque esse chocolate da Cical ele é um pouco mais grosso. Depois deixei secar no papel manteiga. Aí ele já estava seco, sai com facilidade. Coloquei dentro do saquinho, amarrei com a fitinha, cortei os pedacinhos para ficar mais fácil. Não fiz lacinho, só dei 2 nozinhos mesmo para ser mais prático. E por fim, eu grudei um adesivo que eu mandei fazer de bailarina escrito Eloá 2 anos. E ficou assim, ele fica bem legal para lembrancinha. As crianças amam e até os adultos, né? Aí eu dividi aí entre potinhos e prateleira. O próximo docinho é o mousse de limão na tacinha. Aí no liquidificador eu coloquei um creme de leite, um leite condensado do grande, a caixinha de 395 gramas, e uma xícara, faltando um dedo para encher, de suco de limão. Depois de colocar esses 3 ingredientes, é só bater bem até ficar bem homogêneo. Coloquei aí num saco para ficar mais fácil também de colocar nas tacinhas. E uma receita de mousse rendeu 70 tacinhas. Finalizei ele com chantilly para dar uma quebra no doce, né? Ele ficou bem suave, muito gostosa essa tacinha. E finalizamos com raspa de limão para trazer mais o sabor acentuado do limão e também trazer um charme a mais na tacinha. Próximo é os cupcakes. Eu fiz ele de bolo de massa pronta mesmo, mas pode fazer a massa feita em casa assim mesmo, tá? Então, aí eu tô utilizando a massa de bolo de baunilha e coloquei os ingredientes que pedia na própria massa, que era o leite, 3 ovos, 3 colheres de margarina. E aí eu quebro um ovo por ovo separadamente, porque eu morro de medo de quebrar o ovo e ter algum quebrado, algum podre. Então, coloquei tudo aí, depois misturei bem com o fouet. Misturo até ficar bem homogêneo, uma massa bem lisinha. Depois que a massa tá pronta, eu coloco a forminha de papel de cupcake numa forma que eu tenho, que eu ganhei da minha mãe. E vou dividindo com um pegador de sorvete. Eu coloco 2 colheres, mais ou menos, dessa de massa, até ficar mais ou menos na metade da forminha. Uma receita de massa rendeu 14 cupcakes. Essa forma é de 12 lugares, né? Daí ainda coloquei mais 2 numa forminha de pão. Levei para assar até ficar douradinho e ele assa super rápido, então tem que ficar meio de olho. Para o recheio dele, eu usei doce de leite e coco. Aí é só fazer um buraquinho aí no meio dele, retirar a massa e colocar o recheio. Finalizei com chantilly, tingi ele com um pink. E depois, lá no local da festa, eu coloquei os topinhos de cupcake que eu mandei fazer. Ficou um charme. Nosso próximo docinho é a surpresa de uva. Então, eu começo fazendo um brigadeiro de ninho. Aí, na panela, com o fogo desligado, eu coloco um leite condensado, uma colherzinha de trigo. Ela vai ajudar o doce a ficar mais firminho e não ficar gosto. No lugar do trigo, pode usar maisena também. Coloco 3 colheres bem cheias de leite ninho. Vou misturar bem até esse leite ninho dissolver no leite condensado.
E agora eu vou colocar uma colherzinha de xarope de glucose. Esse xarope é para o docinho não açucarar. Como eu fiz ele com um dia de antecedência da festa, eu fiquei com medo de ele ficar na geladeira e açucarar. Então, eu coloquei para não acontecer isso. E coloco também uma caixinha de creme de leite. É opcional. Se não colocar o creme de leite, precisa colocar daí margarina, tá? Eu não coloquei porque o creme de leite já tem um teor de gordura bom. Então, levo para o fogo, mexo até chegar nesse ponto. Esse é o ponto ideal do brigadeiro. Quando passa a espátula e fica esse aberto. E quando ergue assim, cai os blocos e esses blocos não se misturam com o restante do brigadeiro. Transfiro imediatamente para uma bacia e cubro com papel filme para ele não criar película. Deixo esfriar totalmente fora da geladeira e depois eu coloco na geladeira. E essa é a textura do brigadeiro. Pesei brigadeiro por brigadeiro com peso de 15 gramas. Para esse de uva, demos uma achatadinha, colocamos a uva sem semente, é importante que ela esteja bem sequinha. E coloca daí o brigadeiro ao redor da uva, boleia, joga no leite ninho. Daí passamos na peneira para tirar o excesso de leite ninho. Depois é só colocar na forminha e está pronto. Ele ficou uma delícia. Nosso próximo docinho é o beijinho tradicional. Então, faço aí o mesmo processo que o outro doce. Coloco o leite condensado, o trigo e dissolvo no leite condensado. Coloquei uma xícara de 200 ml de coco ralado. Mexo bem até dissolver. Depois, acrescento o creme de leite e o xarope de glucose. Levo para o fogo. Mexo bem até chegar no ponto. E esse é o ponto ideal para o brigadeiro. Igual o outro, abre, ele não volta. E quando deixa cair em blocos, o bloco não se mistura. Então, fiz aí o mesmo processo de colocar numa vasilha, cobrir e deixar esfriar. A massa dos doces eu fiz no período da manhã e montamos, boleamos eles à noite. Então, tava bem firme. E aí, o mesmo esquema, pesei um por um, em torno de 14, 15 gramas. Depois que boleamos, passamos no coco ralado. Boleamos novamente, que dá um acabamento bem bonito. Colocamos na forminha e finalizamos com um cravo da Índia, mas é opcional também. Nosso próximo docinho é o brigadeiro tradicional. Então, seguimos com o mesmo processo de colocar o leite condensado, o trigo, o xarope de glucose, o creme de leite. E nesse a diferença é que vamos colocar 3 colheres bem cheias de chocolate em pó. Eu tô usando esse da Cical de 50%, que eu amo o brigadeiro de chocolate mais amarguinho. Por fim, quase que eu não consegui provar ele, porque dele só sobrou um brigadeiro e foi o que eu comi. Aí mistura aí bem. Depois que ele tá dissolvido, que eu coloco o xarope e o creme de leite, levo pro fogo, mexo até chegar no ponto, mesmo ponto dos outros. Quando abrir, não voltar, né? E quando ergue a espátula, cai em blocos e não se mistura. Coloquei também numa vasilha, cobri com plástico filme e à noite fomos bolear ele. Pesei também, deixei 15 gramas para cada brigadeiro. Olha a textura dele, que linda, e o brilho. E ele eu não passei no granulado normal, nós passamos naquele que é o quadradinho, sabe? Fica muito gostoso e fica bem bonitinho também. Então, mesmo processo, boleamos, passamos no granulado e boleamos novamente. Próximo docinho é o brigadeiro de churros. Esse foi a primeira vez que eu fiz e ficou muito bom. Coloquei o leite condensado, o trigo. E agora eu vou colocar o doce de leite diretamente aí para cozinhar junto. Coloquei 4 colheres bem generosa. Coloquei os demais ingredientes e mexi bem até chegar no ponto que vocês viram aí nos outros doces. Coloquei também uma pitadinha de canela, porque o churros, é o tradicional, é o doce de leite e passado no açúcar com canela. Então, coloquei aí a canela para realçar também o sabor. Ele demorou bem mais no fogo do que os outros. Ele demorou bastante para chegar no ponto, mas deu super certo. Transferi aí para uma bacia, cobri com plástico filme. Também fiz ele de 15 gramas. Daí boleamos e passamos no açúcar refinado com canela,
que é essa misturinha aí. Boleamos novamente, daí a minha irmã fez um furinho aí nele, e eu coloquei uma pitanga de doce de leite, que dá todo o charme e um toque a mais que remete aos churros, né? E esse é o resultado dele. Não, cara, não. Não, cara, não. E nessa mesa aqui perto da bancada deixamos as comidas. Aqui são alguns docinhos que não couberam ali na mesa. Tem cachorro quente, canudinho de maionese, que daí tem mais para rechear também, torta e os salgadinhos fritos. Oi, 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 quarta de tarde por aqui, tô terminando de editar esse vídeo pra já subir ele pro canal pra vocês e vim falar rapidinho com vocês. Deixei nesse vídeo somente os docinhos que fizemos, nós fizemos também canudinho de maionese, cachorro quente e torta, como vocês viram aí no videozinho que eu deixei pra vocês das comidinhas, e os salgadinhos fritos nós compramos prontos. Os salgados eu não consegui filmar, porque o molho do cachorro quente e a montagem quem fez foi minha mãe, e ela que fez a torta de carne moída também. Enquanto ela estava fazendo esses dois, eu estava fazendo a maionese do canudinho. E eu tinha até colocado ele aqui no vídeo, aí quando eu tava editando eu vi que faltou um pedaço que eu esqueci de gravar, que foi finalizando e montando. Então, acabei tirando ele do vídeo, tá? Mas é bem simples. O canudinho é feito com massa de pastel pronto e tem as forminhas para comprar. Eu tenho as forminhas, daí é só fritar a massa de pastel enrolada nessa forminha e fazer a maionese ou salpicão do jeito que você gosta e rechear a seu gosto. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que sirva de inspirações aí para o aniversário de seus pequenos e até nós adultos, né, dá de fazer esses docinhos que fica bem bacana. Até o próximo vídeo, tchau!